O Fundeb, Luciano, nasceu Fundef em 2008. Nasceu exatamente para ajudar a financiar a educação pública nas escolas de todo o país, nas escolas públicas de todo o país. Avançou, inclusive, não só para o ensino fundamental, mas também para o ensino básico, da educação básica também. Então, o Fundeb, na realidade, hoje, é o grande dilema e preocupação de quem mira a educação como saída para muitos problemas do país, mas para quem é gestor, para quem é prefeito e sabe que isso significa, Luciano, o colapso do sistema público brasileiro. Porque hoje as prefeituras dependem desse dinheiro, que já nem é mais suficiente para cobrir todos os gastos que eles têm com os estudantes e com a manutenção das escolas. Então, assim, eu não vejo ainda que o assunto tenha entrado na agenda do governo federal e do novo ministro da Educação. A vigência do fundo vai até dezembro de 2020, ou seja, Beto Almeida, temos pouco mais de um ano, menos de 2 anos, para a aprovação de uma nova legislação, com um detalhe: hoje a agenda prioritária do Congresso Nacional se volta para, por exemplo, a reforma previdenciária e em seguida a reforma tributária. E no meio desse debate também do tempo de vigência do Fundeb, teremos uma eleição municipal que irá atrair a atenção dos 513 deputados federais e com boa parte candidata às eleições como prefeito nas eleições de 2020, ou seja, vai se tirar muita energia para se discutir um assunto que merece atenção redobrada. E aqui no Ceará, desde já, a bancada federal, a própria Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores precisam entrar nessa discussão, nesse debate. Os professores, os estudantes devem acompanhar essa discussão, porque as contribuições podem surgir e nós poderemos ter no futuro um fundo de financiamento ainda mais aprimorado para garantir a melhoria na qualidade desse ensino público tão essencial a milhões de cearenses. Uma das propostas, Zeno, que deve avançar e pelo menos está hoje na base de preocupação dos políticos com mandatos e também aqueles que estão hoje contribuindo com a educação, é que o Fundeb possa ser uma política de Estado permanente, que não seja apenas mais um programa, mas que ele seja fixo na política de Estado voltada para a educação. Já tem até um projeto desse tramitando no Senado. Imagina aí, é do Jorge Cajuru, Luciano. Ele deu entrada em março no Senado propondo que a questão do Fundeb acabe com essa preocupação de ser um programa que tenha prazo de validade e que ele se transforme numa política permanente de Estado. Esse assunto, por sinal, vai estar amanhã. É um dos assuntos que vai estar em pauta com os deputados federais, os 178 deputados federais da região Nordeste, nesse encontro que está previsto com o presidente Jair Bolsonaro. Não é pouca coisa não, Luciano. Você imagina o seguinte: hoje, a gente já recebeu aqui o presidente da Prece, da Associação de Prefeitos, falando para a gente, por exemplo, que houve um período em que os recursos do fundo eram suficientes para pagar salário de professores, ainda sobrava para fazer aqueles investimentos básicos na manutenção de escolas. Hoje, o que é repassado de cota do Fundeb para os municípios já não é mais suficiente ou mal paga o salário de professores. Então, significa dizer o quê? Que os professores melhoraram na sua qualificação, que muitos deles foram para a universidade, se formaram e, logicamente, quando eles atingem um patamar de nível superior, já vão para uma especialização e isso faz com que, naturalmente, eles passem a ganhar melhor. Isso é bom, Luciano. Educação se faz com investimentos. Uma das grandes conquistas da educação, do ensino público, infantil, básico, fundamental e médio, foi sem dúvidas o Fundeb, que acabou sendo alvo de uma comissão parlamentar de inquérito nos anos 90 na Assembleia Legislativa, porque a esperteza de alguns fez com que o dinheiro desse fundo fosse desviado na malandragem de cursos que eram feitos apenas para tirar dinheiro da educação. Mas eu acho que isso muita gente acabou sendo punida, Beto. Muita gente importante punida. Foi essa investigação porque com a constatação do desvio do dinheiro, os autores acabaram na cadeia, claro. A maioria depois se livrou e alguns voltaram a atuar fazendo malabarismo com o dinheiro da educação. Mas é importante
que a Câmara Federal avance nesse debate e que você, professor, você, estudante da escola pública, continue usufruindo desses bons investimentos na área da educação, como o Fundeb. É uma verba tão carimbada, Luziano, que já tem aquele destino certo, com percentuais bem definidos, que é uma loucura, logicamente, qualquer gestor investir para fazer desvio nessa questão da verba do Fundeb. Pode até ser que ainda exista, como ainda a gente recebe várias denúncias, no uso ou na má aplicação dos recursos que são destinados para o transporte escolar, para a merenda escolar, mas o do Fundeb é extremamente bem fiscalizado hoje.